Meu nome é Guilherme de Freitas e minha hipótese é reflexões acerca do uso do nome social por estudantes travestis e transexuais na escola. A pesquisa do Guilherme, que foi me orientando, ela é um recorte de uma pesquisa maior que investiga as ressonâncias do nome social e da presença de travestis e transexuais na escola. Foi uma pesquisa de doutorado na pós-graduação em psicologia e durante a pesquisa, uma das etapas da pesquisa em termos metodológicos foi a pesquisa de análise documental. A análise documental foi feita da resolução do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, a resolução número 002 de 2008, que é uma resolução que prevê e garante o uso do nome social por estudantes travestis e transexuais na rede municipal de educação de Belo Horizonte. A resolução, né, é o documento feito pelo Conselho Municipal de Educação. Isso. E a gente está falando de nome social. O que é nome social? Então, o nome social seria o nome pelo qual estudantes travestis e transexuais preferem ser chamados, né, uma vez que o seu nome de registro, o nome civil, não reflete a identidade de gênero. Eu nunca gostei do meu nome de batismo. Tentava me acostumar, mas perguntava por que eu não posso chamar Fernando, Felipe, Flávio. Mas aí, quando eu decidi fazer a minha transição, antes disso, o pessoal já me chamava de Natan ou Natanael. Então, eu busquei procurar um nome parecido com o meu de batismo. Eu não tenho nenhum problema em falar, meu nome de registro é Natália. Então, eu procurei pegar um nome mais fácil para minha família acostumar e com um significado parecido também. E eu sempre gostei de Natan. Então, aí eu peguei o Natan e o Felipe, que eu gosto muito também. Então, é Natan Felipe. Eu gostava muito do desenho Cavalo de Fogo, que passava no SBT antigamente. Tinha a Princesa Sara. E eu gosto de animal também, eu acho que combinou tudo. Aí eu fui e adotei esse nome. Eu nunca tive problemas em relação ao meu nome enquanto eu não tinha que mostrar ele. Porque, como se diz, eu sempre passei despercebida. Não que eu vivesse um personagem. Eu sempre fui assim, 24 horas por dia. Mas quando eu tinha, às vezes, que sacar algum dinheiro na lotérica, eles achavam que o documento não era meu, que era de outra pessoa. Ou até mesmo nas entrevistas de emprego. Eu falava Sara quando eu tinha que mostrar o documento. Aí eu não era admitida por esse motivo. Já aconteceu várias vezes. Então, o nome ajudaria nesse processo mesmo, de não ter que se expor. A gente também pode conceituar a identidade de gênero. Sim, que é importante, é um conceito-chave do documento. É um conceito-chave. A gente utiliza muito esse conceito na nossa análise documental, que identidade de gênero seria o senso que a pessoa tem, né, de si mesmo, né, sendo de acordo com o gênero que ela pertence, se é masculino, feminino, ou então uma combinação dos dois, né, isso não tem nada a ver com o sexo biológico, né, isso é uma construção sócio-histórica, cultural. Né? Então, uma pessoa pode ter um sexo anatômico masculino, mas ter uma identidade de gênero feminina. Isso. E vice-versa. Isso. A gente percebe na nossa pesquisa, né, através do nosso referencial teórico, essa descontinuidade, né, entre sexo, gênero e desejo, que a gente, no nosso referencial teórico, a gente utiliza a Judith Butler como possibilidade para entender esses documentos. E é muito interessante isso, porque a gente tem uma ideia de que o sexo, o gênero e o desejo são acoplados, né? Então, homem, né, pênis, heterossexual. E esse campo de estudo, né, essas possibilidades, a travestilidade, a transexualidade, vem para nos mostrar que não está colado desse jeito, que há uma descontinuidade entre sexo, gênero e desejo. Esse detalhe que você ressalta é muito importante,
e pensar no impacto disso na escola. Né? A escola já tem toda uma estrutura, né, com seus ritos, com seus ditos, com seus interditos, e surge uma estudante travesti ou um estudante transexual que entra na escola e, de certa forma, desestabiliza, né, causa um certo incômodo naquela normatização que acontece na escola. Uma das coisas que afastam as pessoas trans da universidade, do ambiente de ensino em geral, é o preconceito que elas sofrem. E o nome delas, o nosso nome de registro, é um motivo desse preconceito, desse constrangimento. Coisas que são simples para as pessoas cisgêneras, para aquelas pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi designado quando nasceram, eu não consigo fazer, por exemplo. Para ir ao médico é um processo difícil, porque o médico ele não tem nenhum conhecimento sobre o que é transexualidade, então a gente chega lá, a gente tem que explicar. Muitos médicos não aceitam nos atender por causa disso. Para ir para a escola mesmo, muitas pessoas trans desistem da escola porque elas não se sentem bem lá, porque elas são vítimas de preconceito a todo momento. Eu sempre brincava com as meninas, sempre brinquei de casinha, de secretária, de modelo. Eu nunca gostei de ficar brincando com os meninos. Aí, a partir da adolescência, quando eu fui, né, pro fundamental, aí começou a mudar, porque a adolescência, o corpo começa a transformar, e na minha cabeça meu corpo ia transformar para me tornar uma mulher mesmo. Aí eu tive que mudar de escola, aí eu era aluna nova, aí todo mundo perguntando quem era aluna nova, e na hora da chamada não era aluna, foi um auê. Eu acho que mais talvez na pesquisa de campo seria interessante você falar, que para fazer análise documental, nós participamos de vários encontros, de vários seminários, congressos, onde tinham pessoas trans se posicionando. Aí eu queria que você falasse desse trabalho, desse diário de campo de participação. Então, para a realização dessa pesquisa, né, a gente precisou de participar de alguns eventos, também organizados pelo poder público, pela academia e pelo movimento social, né, onde nesses eventos eu pude ter contato com algumas estudantes transexuais, né, e alguns estudantes trans também, né, um trans homem. Qual que é a diferença de uma mulher trans para um homem trans? Uma mulher trans, então, é uma pessoa, né, que nasceu menino, no caso, com pênis, mas se identifica com gênero feminino. E um homem trans é o oposto, né? Uma pessoa que nasceu com vagina, mas se identifica com o gênero masculino. A partir da pré-escola, uns 6 anos de idade, eu já me sentia diferente. Eu já ia para a escola, ficava com as amiguinhas, queria vestir igual elas, desde sempre. Eu me assumi primeiramente como lésbica, né? Mas eu vi que aquilo não era o que eu esperava. Me olhava no espelho e não me reconhecia como mulher. Nos eventos que eu participei, então, eu precisei de... Eu conversei com essas pessoas, né? E interessante que nenhuma delas utilizou o nome social na escola, até porque na época não tinha esse dispositivo. Muitas pessoas não concluíam os cursos, né, porque elas realmente, assim, elas não são reconhecidas. Essas pessoas não são reconhecidas e causam um certo constrangimento para elas, né, serem chamadas pelo nome civil, sendo que aparentemente elas são totalmente diferentes daquilo que o nome civil mostra para a sociedade. E se ela não tem o nome social respeitado, ela vai ter dificuldades, né, de se colocar naquele lugar, de se posicionar como pessoa e ser reconhecida. Eu acho que qualquer pessoa que tenha a sua, vamos usar a palavra identidade, ou tenha a sua subjetividade mal recebida no local, vai causar baixa estima, vai causar uma sensação de não pertinência, de estar sendo discriminado. Tem 15 anos, eu propus a primeira ação aqui em Belo Horizonte, talvez em Minas Gerais,
a favor de casais homossexuais. De lá para cá, eu vim observando a evolução do direito, a modernização das mentalidades dos juízes, mas isso muito lentamente, né? Então, o que está acontecendo? As coisas estão evoluindo. O processo de mudança de nome civil aqui no Brasil é muito burocrático, muito, muito, muito. É demorado, é caro, você precisa de laudo de psicólogo, de psiquiatra, de endocrinologista. E não é todo mundo que tem essa grana porque você tem que pagar o advogado, você tem que pagar todos os médicos, e aí você tem que esperar. E aí depende da boa vontade do juiz, dele olhar para você e falar assim, não, eu acho que você é um homem, então eu vou aceitar você mudar, porque isso não tem nenhuma resolução que fale como o juiz deve agir nesse caso. Hoje em dia é difícil, porque nem todo mundo tem acesso aos médicos, né? E para fazer essa retificação precisa do laudo do psicólogo e do psiquiatra. Então nem todo mundo tem esse acesso. Então todo mundo e nem dinheiro para pagar o advogado. Então todo mundo recorre à defensoria pública, que está extremamente lotada. A maioria dos documentos não tem o sexo, somente é na certidão de nascimento mesmo. E aí facilita já. Eu sei que meu nome é Sara, e se outra pessoa que eu conheci daqui para frente, como eu fazia anteriormente, eu apresento esse nome, porque esse é o meu nome. Então as pessoas do passado sabem o nome antigo, mas aquele nunca foi meu nome, foi o nome que me deram. O interessante é que em um desses eventos que a gente estava participando, tinha uma impressora do cartão SUS. Não sei se você lembra. Uhum, sim, no social. Então, esse cartão SUS, ele dava direito à pessoa utilizar o nome social e o cartão vinha impresso com o nome social e o número do cartão. Uhum. Só que isso aí também traz complicadores, né? Porque a pessoa ela tem que apresentar o cartão SUS com a identidade, por exemplo, documento com foto e o nome civil, né? Que também traz um constrangimento para a pessoa que vai acessar a saúde. Às vezes o médico vai e chama, a pessoa está lá esperando. Aí vem um médico e chama o nome de homem, assim, né? Ela levanta, o pessoal fica né, assustado. Causa um constrangimento. Se eu estou precisando do atendimento, pode chamar o nome que for. Eu só fazia assim. Como geralmente é no SUS, eles chamam vários nomes. Eu esperava chamar vários nomes, depois eu ia sozinha lá e falava, chamou o meu nome. Eu entrava. Eu não levantava na hora que falava o nome, eu esperava chamar um tanto, depois eu ia. Nem tudo é transfobia, ou no caso dos homossexuais, é homofobia. Muito é ignorância e o machismo da população. É a falta de informação que faz as pessoas ter a resistência. Se tiver mais informação e consciência, eu acho que isso pode mudar. Em relação como ao nome social, a gente pode pensar em desdobramentos. Ele é um dispositivo que apresenta efeitos. Um desses efeitos, talvez um dos mais graves, é o uso do banheiro. Você investigou isso também na pesquisa? O uso do banheiro é um desdobramento muito importante, né, dessa questão do nome social. Porque, já entrando assim, nos resultados da pesquisa, esses documentos que a gente analisou, eles não falam nada acerca do uso do banheiro, né, aqui em Belo Horizonte. A gente tem até normativas de outros estados que tentam falar alguma coisa sobre isso, mas a nossa específica não fala. Então, a escola, às vezes, ela fica tentando arrumar uma saída para que essa pessoa trans utilize o banheiro. Porque se ela utiliza o banheiro masculino, ela não é bem aceita. Se ela utiliza o banheiro feminino, ela não é aceita. Então, surgem vários desdobramentos. Por exemplo, vai utilizar o banheiro de deficiente? Né? Complicado, porque reforça né, preconceitos que a gente vivencia na escola. Vai utilizar o banheiro dos professores?
um banheiro, né? É muito complicado essa questão do banheiro nas escolas. Você disse das normativas de outros estados, outros municípios. Eu acho importante você tentar fazer um panorama geral assim de quais são as diferenças que você percebeu entre os documentos, considerando o documento daqui, de Belo Horizonte, e de outros municípios que você pesquisou, em relação a menores de idade podendo requisitar o nome social. É possível ou tem que ter um acordo com os pais têm que autorizarem? Se a gente for pegar, geralmente nesses documentos que a gente fez um levantamento, tem 3 modos da pessoa utilizar, né, acerca da idade. Então, só os maiores de 18 anos podem utilizar. Tem normativas que falam que os menores de 18 anos, com autorização dos pais, né, e as normativas que falam que menores de 18 anos podem utilizar. Mas isso, né, é uma questão também polêmica nas normativas. É uma coisa que não tem muito consenso, né, acerca disso. Sim, porque esse documento ele não está desconectado da Constituição, ele não está desconectado do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são documentos anteriores, né, que têm um exercício mais ampliado do que a resolução. A resolução do governo ela não tem força de lei, mas nós, né, e estou dizendo, né, principalmente o nosso reitor, que tem a competência, inclusive, para assinar a portaria interna da PUC, nós todos ficamos, principalmente ele, sensibilizados com a situação dessas pessoas que não queriam, que preferiam ser chamadas do nome social. É uma forma também da universidade dizer, né, dizer claramente, com todas as letras, que nós temos o respeito, que nós temos que respeitar as liberdades individuais de cada um. Quando eu entrei na PUC, não tinha essa medida, então eu tinha que, no início de cada semestre, conversar com os professores, explicar a minha situação e conversar com eles para ver se eu poderia usar o nome pelo qual eu me sinto confortável, pelo qual eu me identifico. E falando no contexto geral, a gente precisa dialogar. A gente tem que abrir o debate, a gente tem que ouvir a opinião do outro e a gente tem que ter voz também, porque é uma coisa que a gente não tem, a gente não pode falar em nenhum espaço. Então é preciso que, tanto por parte dos alunos como da própria PUC, que você crie esses espaços e que você deixe a gente falar, expor o que a gente sente, para que você entenda o que a gente está vivendo e para que a gente consiga dialogar e trocar alguma coisa e conseguir uma mudança efetiva. Não queremos preconceito dentro da universidade, nem preconceito de gênero, nem preconceito de raça, nem preconceito em relação, por exemplo, às escolhas religiosas, né? Outro eixo de análise também do nosso trabalho é um eixo normativo, educativo, que a gente percebe algumas lacunas nesse documento acerca da normatização, da padronização do uso do nome social na escola. Então, a gente percebe, por exemplo, que não tem um prazo para que as pessoas tenham, de fato, o nome social lá na chamada, por exemplo, nos documentos internos da escola. Isso é um problema porque fica muito a cargo da escola, né? Por exemplo, uma aluna transexual ou travesti chega na escola, requisita o uso do nome social e não sabe quanto tempo que esse nome social vai estar lá, né? Às vezes a escola tem uma
atitude mais preconceituosa, talvez, e queira dificultar isso. Essa é uma dificuldade, né, do documento. Outra dificuldade é que não tem um formulário próprio, né, fica a cargo também da secretaria da escola, da direção da escola, definir isso. Uma coisa assim, muito importante que a gente percebeu no documento, que ele não incentiva e não trabalha essa questão da importância de, para além do nome social constar na chamada e nos documentos internos da escola, o nome social ser utilizado no tratamento com as pessoas, porque isso é muito importante. Não adianta nada a travesti, né, ou a transexual requisitar o nome, esse nome está na chamada, mas não tem nenhuma orientação acerca do tratamento, né, dessa pessoa por esse nome social. O primeiro ponto foi essa análise documental, é perceber como que esses documentos foram construídos e como que eles chegam na escola. O segundo ponto de análise da pesquisa como um todo é justamente o impacto disso no cotidiano. Quais são as dificuldades, quais são as resistências dos professores, dos funcionários. É importante a gente pensar que a funcionária da secretaria que vai receber esse aluno ou aluna também tem que ter um preparo para receber a direção, a coordenação, o porteiro da escola, o segurança, né, a biblioteca. Então, é pensando nesses múltiplos atores dentro da escola e como que isso pode impactar o acolhimento ou não de estudantes travestis e transexuais. Quando se fala em transexualidade, transgeneridade, travestilidade, ninguém sabe o que é. É uma coisa que você vê na TV, que você conhece de longe, mas quando você vê frente a frente, você não sabe dar um nome para aquilo. Então o seu primeiro contato já é um contato preconceituoso, porque você já começa a colocar o seu padrão de gênero, o seu padrão do que é ser homem ou ser mulher sobre aquela pessoa. Nós temos dificuldade, num primeiro momento, de aceitar qualquer tipo de mudança. Qualquer tipo de mudança social, ela gera preconceito, porque ela abala as nossas convicções, né? A gente sabe que o número ainda é muito pequeno de alunos trans que procuram a rede municipal, mas é um processo a longo prazo, né? Processo de formação e de acompanhamento. Eu acho que é importante a gente ter como norteador, né, que as pessoas têm o direito de... Todo mundo tem o direito de estudar, de ir para a escola, e isso é muito importante. Né? Então, o nome social, ele é importante porque a curtos passos, né, a gente consegue começar a pensar numa escola mais plural, uma escola que consegue lidar melhor com a diversidade. O nome social, ele possibilita que essa temática, né, das travestilidades, das transexualidades, entre na discussão. Eu acho que, assim, esse é o maior ganho do nome social, da implantação do uso do nome social, é isso. Uma espécie de vitrine, talvez a gente possa dizer, para dar visibilidade à população trans, que até então era invisibilizada, não tinha os direitos garantidos, né? Ela não é um dispositivo final, né? Ela é um início de conversa, ela é um início de luta por direitos políticos, sociais e civis. A gente não pode desistir de ser aquilo que a gente sonha. A gente vai olhar no espelho, mesmo que fisicamente a gente não se vê, mas por dentro a gente está ali. Então sempre lutar. Um dia a gente consegue. Se você não vai fazer nada de bom para aquela pessoa, se você não vai contribuir para o bem dela, ajudar ela de qualquer forma que seja, que você possa, com as suas mãos mesmo, ou procurando algum órgão, alguma coisa que possa ajudar aquela pessoa, deixa ela do jeito que ela está. Porque a vida toda as pessoas me enxergavam, mas não para me ajudar. Somente para querer me ofender, para falar coisas que eu não era. Mas apesar disso, eu nunca acreditei naquilo. Eu sempre soube o que eu era e sei o que eu quero. Independente do que os outros pensam, isso não vai mudar.